Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Mas desde já eu quero te convidar a você se inscrever no canal e a curtir o vídeo, porque assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo. E também não se esqueça de baixar, logo aqui abaixo na descrição tem um link para você baixar os slides que nós vamos usar ao longo dessa aula. E você tem liberdade para usar esses slides junto com a sua igreja, tá certo? Junto com a sua classe. Então pode baixar aqui, não esquece não, tá aqui no link da descrição, você pode baixar e usar com a sua turma. Hoje nós vamos falar sobre a lição 29, que trata do serviço ao próximo. A lição 29 tem como texto base o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 23. Então Colossenses 3, 23, está escrito: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Vamos entender um pouco melhor o contexto do texto em questão? Então vamos entrar um pouco no texto. O texto, lá a partir do verso 17, vai falar sobre os deveres do cristão, os deveres no lar, o dever do marido, o dever da esposa, o dever dos filhos. E depois ele fala também do dever do escravo, né, do servo, do trabalhador. Então o que é que o apóstolo está falando para nós? Está falando dos mais diferentes papéis que nós desempenhamos ao longo da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Quer seja no trabalho, quer seja em casa, com a nossa família, com aqueles que amamos. Todo esse trabalho que realizamos é uma oportunidade de manifestarmos a glória de Deus. Então, por isso que aí eu coloquei para você no contexto que todo o trabalho que realizamos no nosso dia a dia, quer seja em casa ou no trabalho, é uma oportunidade de glorificarmos a Deus. E se pudéssemos considerar... Bom, e aí vem uma pergunta. Essa é a ideia. Então vou repetir aqui para ficar mais claro. Todo o trabalho que realizamos no nosso dia a dia, quer seja em casa ou no trabalho, é uma oportunidade de glorificarmos a Deus. É isso que a gente precisa compreender ali naquele contexto que Paulo está narrando, descrevendo os nossos mais diversos deveres. E eu quero lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: e se pudéssemos considerar todo o nosso trabalho como um ato de adoração a Deus? Como isso mudaria o nosso dia a dia? Já pensou nisso? Se você pudesse, ao longo do seu dia, considerar cada detalhe do que você faz como um gesto de adoração a Deus? Cada problema que você resolve lá no seu trabalho, cada momento que vem, de repente, o seu chefe, né? Às vezes seu chefe é meio chato, meio bravo demais, ou um outro amigo de trabalho que às vezes, né, perturba você. Mas e se você pudesse considerar em cada detalhe uma oportunidade de glorificar a Deus? E mais, e se cada dificuldade enfrentada nesse trabalho fosse para nós o custo do discipulado? O que eu quero dizer com o custo do discipulado? O custo do discipulado seria o preço que eu estou pagando na dificuldade desse exercício, desse trabalho, para que outros possam ver a glória de Deus. Eu estou enfrentando uma dificuldade para resolver esse problema, mas esse problema será, depois de resolvido, vai ser uma oportunidade para que outros vejam a glória de Deus. Isso é o custo do discipulado. A dificuldade que eu enfrento como servo de Deus, a fim de que a glória de Deus seja manifesta através da minha vida e para que outros, vendo a glória de Deus manifesta, possam querer conhecer e servir o Deus a quem nós amamos e servimos. Então, por isso que a ideia desse contexto é você perceber ali que cada gesto do seu trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus. E a grande ideia do nosso estudo é justamente essa. E eu fiz questão aí de enfatizar com você. Todo o trabalho que realizamos no nosso dia a dia é uma oportunidade de servirmos a Deus e rendermos a Ele a glória que lhe é devida. Todo o trabalho, perceba, todo o trabalho. Não significa
ou melhor, isso quer dizer que não é apenas o trabalho que nós realizamos na igreja, no templo, tá certo? Não é apenas o trabalho religioso, mas eu quero chamar a sua atenção que aqui nós estamos falando de todo o trabalho. O texto diz, e tudo quanto fizerdes, tudo. Então, em casa, com a minha família, no trato com os meus vizinhos, no meu ambiente de trabalho, na faculdade onde eu estudo, tudo em que eu faço ao longo do meu dia é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Então, isso precisa ficar muito claro. Esse é o porto, lembra? Esse é o porto para onde nós estamos nos dirigindo. Isso precisa ficar claro para a nossa congregação. Toda oportunidade, não apenas no templo, mas ao longo do nosso dia a dia, é para manifestarmos a glória de Deus. E aí, como é que nós dividimos a estrutura desse estudo? A primeira parte, tudo quanto fizerdes. Nós dividimos a estrutura com o próprio texto, com o próprio versículo, e dividimos ali em 3 partes. Tudo quanto fizerdes, todo o trabalho que realizamos em nosso dia a dia é uma oportunidade de servirmos a Deus. Segunda parte, fazei de todo o coração, é empregar no trabalho o melhor da nossa capacidade, sem olhar a quem e sem esperar algo. E a terceira parte, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Nós devemos considerar o nosso serviço como um ato de adoração a Deus. Um ato de adoração a Deus. Agora vamos, você agora já consegue compreender melhor a dinâmica, dos nossos estudos, então vai ficar mais fácil para você ir aproveitando mais esses nossos vídeos, e esse material também. Agora você já vai começar a entender melhor a dinâmica de cada estudo e isso vai acelerar o nosso processo de aprendizados aqui juntos. Então você já entendeu a estrutura, como foi elaborado o estudo, seguindo a própria estrutura do texto em questão, e agora a gente volta analisando cada parte para chegar lá na grande ideia, para chegar lá no nosso objetivo. Quando terminarmos a aula, o importante, o nosso objetivo é que todos os alunos, claro que esse é um objetivo às vezes difícil de alcançar, mas que todos os alunos compreendam bem esta grande ideia, que é a grande ideia do texto. Não é uma grande ideia da nossa cabeça, mas é uma grande ideia que nós aprendemos a partir do texto, tá certo? Então, a primeira parte da estrutura. E tudo quanto fizerdes, fazei, tudo quanto fizerdes, todo o trabalho que realizamos no nosso dia a dia como uma oportunidade. Veja o texto que eu fiz questão de ressaltar para você, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, 31, vai dizer, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. E note que o texto fala de coisas do nosso dia a dia. Comer, beber. Você pensa assim, meu Deus, como é que eu posso glorificar a Deus comendo e bebendo? Ou fazendo qualquer outra coisa? A questão aqui é que Paulo está chamando a minha atenção e a sua atenção para percebermos que nos detalhes mínimos da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus. Um exemplo que costumo brincar aqui na nossa igreja é dizer o seguinte, você vai para a pia lavar louça e você vai agradecendo a Deus porque você vai lavar louça. E por que você vai para a pia agradecendo? Mesmo no meio daquele monte de vasilha, talher, prato, panela, às vezes cheio de gordura ali, mas você vai, sabe que vai ter trabalho de lavar aquela louça, mas você vai agradecendo a Deus por estar fazendo aquilo. Porque, o fato de você estar lavando a louça sugere que teve comida, você comeu hoje, você teve alimento. Talvez se você não tivesse alimento, não tinha louça para lavar, não é verdade? Mas glória a Deus, você teve o que comer. Então agora você vai ali e vai lavar aquela louça alegre, porque o Deus da provisão alcançou você e te abençoou, não é verdade? Então, num detalhe simples, mas ali também o que eu quero dizer é que esse gesto de gratidão manifesta a glória de Deus que alcançou a minha vida. E eu estou dando um exemplo, talvez pareça meio bobo, do nosso dia a dia, mas você pode perceber isso
em outros gestos, em outros detalhes da sua vida. Quando você, por exemplo, lá no seu ambiente de trabalho, e eu menciono isso aqui como um exemplo para nós, né? O nosso exemplo aqui nesse ponto é o seguinte, eu coloquei, você pode trabalhar em uma empresa, né? Você pode, na sua lida com os vizinhos, você pode ir lá na sua faculdade sendo um bom aluno, né? Estudando, se aplicando, para ser um aluno mais dedicado da sua classe. Por quê? Para a glória própria? Não, mas para a glória de Deus, para que as pessoas vejam que você é diferente naquele lugar, naquele ambiente. Você exercer um trabalho o melhor que você puder, para que, se chegar um momento de alguém perguntar a você, mas por que eu vejo que você é diferente, você possa testemunhar, porque Cristo vive em mim. É por isso que sou diferente, porque Cristo vive em mim. E as pessoas veem outros falando mal de terceiros, você vê pessoas mentindo para o chefe para faltar, ou para chegar atrasado, ou para burlar, né, o trabalho, às vezes até para roubar a empresa, mas você não faz isso, é uma oportunidade de quê? De manifestar a glória de Deus no seu ambiente de trabalho. Então as pessoas vão olhar para você, vão ver você diferente, e elas vão se questionar, por que você é assim? Lembram do exemplo de Daniel, capítulo 6? Quando os sátrapas, né, eles tentam se juntar para ver se tinha alguma coisa errada em Daniel, para poder acusar ele, e eles percebem que Daniel não tinha falta alguma. E olha como isso, no final da história, serviu para glorificar o Deus a quem Daniel amava e servia. Então, assim também são as oportunidades da nossa vida. Se eu realizo um bom trabalho, isso manifesta a glória de Deus. Se eu trato bem a minha esposa, os meus filhos, isso manifesta a glória de Deus. Se eu trato bem o meu vizinho, isso manifesta a glória de Deus. Se eu passo para o meu vizinho, cumprimento ele, dou um bom dia, uma boa tarde, boa noite, pode ser que ele nem me responda, está tudo certo, mas eu fiz a minha parte para manifestar a glória de Deus. Então, cada detalhe da nossa vida, eu fiz questão de mencionar esses exemplos para que você perceba e comece aqui com a sua turma a desconstruir a ideia de que o trabalho que glorifica a Deus é apenas o que nós chamamos de serviço religioso. E a gente fala assim, o serviço que eu faço lá fora é o serviço secular, como se aquele serviço lá fora não fosse para Deus, mas aquele serviço é para Deus. Você conseguiria dizer que o médico que trata bem o seu paciente não está com isso também fazendo um serviço para Deus? Que a enfermeira que socorre uma pessoa entre a vida e a morte no hospital também não está fazendo isso para a glória de Deus? Que a professora que cuida daquele aluno que tem mais dificuldade, que dá uma atenção maior para que ele possa também se desenvolver junto com a turma, fazendo assim um bom trabalho. E ela não recebe nada mais para poder cuidar melhor desse aluno que tem lá a sua dificuldade. Ela não está fazendo algo para a glória de Deus? Pense comigo, a dona de casa, a nossa irmã que está ali conosco na igreja, que não trabalha fora, mas que cuida da família com zelo, que cuida para que a comida sempre esteja feitinha e bem feita, com carinho, com amor, que cuida da casa, que procura ali fazer com que a família ande sempre bem vestida, com a roupinha lavada. Ela não está fazendo isso também para a glória de Deus? Esse serviço também não é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus? Então, todo o trabalho que nós realizamos no nosso dia a dia é uma oportunidade de servirmos a Deus e render a Ele glória. Em segundo lugar, na nossa estrutura, a gente fala sobre fazer de todo o coração. Fazer de todo o coração. O que significa isso? É empregar no trabalho o melhor da nossa capacidade. O melhor da nossa capacidade. Exemplo, o bom samaritano. O bom samaritano, a história, a parábola do bom samaritano é um grande exemplo para nós de empregar o melhor da nossa capacidade, fazer de coração. Veja que na parábola do bom samaritano, antes passaram por ali 2 religiosos e não atenderam aquele homem que tinha sido atacado pelos assaltantes. O que nos mostra, essa relação que nem sempre um religioso vai fazer algo de coração. Às vezes realiza um serviço para Deus, mas não há amor naquele serviço. Não há o coração dele ali, a dedicação de fazer o melhor que pode para realmente ajudar o outro ser humano.
Claro que a parábola é muito mais profunda do que isso, mas o que eu quero que você perceba é que aquele homem samaritano, o que ele fez? Ele foi lá, ele tratou as feridas, ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu próprio cavalo. Então ele se dispõe a fazer alguma coisa, primeiro de tudo, ele se dispõe a fazer algo, ele vai até aquele homem, ele trata das feridas, ele usa o conhecimento ali, né, de primeiros socorros que ele tem para tentar ajudar aquele homem. Depois ele começa a usar os seus recursos, então ele pega aquele homem, coloca sobre o seu próprio cavalo, leva aquele homem para a hospedagem e paga a hospedagem daquele homem para que ele possa ficar ali até melhorar, ou seja, fazendo uso do seu próprio dinheiro para cuidar daquela pessoa. E tudo isso sem visar ganho pessoal nenhum, sem visar benefício nenhum, sem pedir nada em troca. Ele fez isso de coração. Ele queria ajudar aquela pessoa que estava em necessidade. Isso é fazer de todo o coração. É usar o melhor da nossa capacidade em benefício do outro. Por quê? Porque sim. Porque eu posso, porque está em minhas mãos os recursos necessários para agir naquela necessidade. Então eu emprego naquela necessidade o melhor da minha capacidade. Ah, porque aquela pessoa vai me dar algo em troca? Não, talvez não. Talvez aquela pessoa não vai nem saber que foi eu que fiz por ela. Não é verdade? Talvez ela nem saiba que foi eu que ajudei e estendi a mão. Mas eu faço isso pelo coração, de fazer de coração. Porque aí vem a ideia do quê? Do serviço, e é a ideia do próprio Cristo. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45, né? Os estudiosos vão dizer que esse é o versículo central do livro de Marcos, né? Que captura a ideia do evangelho de Marcos, o evangelho que retrata Jesus como servo da graça de Deus. O objetivo de Marcos é registrar Jesus como um servo, aquele que serve. E aí, nesse contexto, entra o capítulo 10, versículo 45, quando diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, veja, o próprio Jesus poderia ser servido, mas ele veio para quê? Para servir. E com isso nos dar o exemplo de como nós devemos servir aos outros. E ele serve a ponto de dar a sua própria vida. Isso nos dá a ideia aqui, né, de quê? De fazer de coração, de fazer com amor, de fazer usando todos os nossos recursos. No caso de Jesus, usou o seu recurso mais valioso, a própria vida, em resgate de muitos. E, por último, na estrutura do texto, nós vemos a expressão como se fizesses ao Senhor e não aos homens. E esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção para que você enfatize isso com a sua turma. Como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Porque muitos desanimam do trabalho que desenvolvem por falta de reconhecimento humano, por conta da ingratidão dos homens, por falta de recompensa terrena. E o texto nos diz para fazermos tudo e fazer de coração, não para os homens, mas pensando: bom, como posso fazer isso para a glória de Deus? Estou servindo a Deus fazendo isso. Então vou empregar nisso o melhor da minha capacidade, porque estou servindo a Deus. Se eu estou servindo a Deus, eu não vou ficar desapontado se eu não tiver reconhecimento das pessoas. Se eu estou servindo a Deus, eu não vou ficar chateado com a ingratidão. Na verdade, nós somos seres humanos e, falando francamente, você pode até ficar chateado ou triste por um tempo. Mas aí a gente precisa relembrar a ideia: eu fiz isso para o Senhor, eu fiz isso para Deus, eu fiz isso para o meu Senhor. Então o que me importa? O que me importa é que esse serviço seja aprovado pelo meu Senhor. Isso traz conforto para a minha alma, isso traz paz para o meu coração, isso faz com que eu tenha uma consciência de dedicação muito maior, porque se eu faria bem para uma pessoa, para o meu chefe na minha empresa, para o meu Deus eu vou fazer muito melhor. Tá certo? Para o meu Deus eu vou empregar ainda mais esforço ainda. Então nós devemos considerar o nosso serviço como um ato de adoração a Deus. É ter em mente que o nosso trabalho não é para os homens, mas para o louvor e glória de Deus. Então quando você, por exemplo, você é pintor. Quando você pinta da melhor maneira que você pode,
ou se for um quadro, você faz da melhor maneira que você pode, você está o quê? Manifestando nisso a glória de Deus e dando uma oportunidade para que as pessoas enxerguem a glória de Deus ali. E quando você faz isso, é um ato de adoração a Deus também. Então, no nosso trabalho, nós precisamos ter essa percepção. Fazemos para quê? Para que se manifeste a glória de Deus. Isso é um ato de adoração. Eu estou servindo. Adoração quer dizer serviço em essência. Quer dizer entrega em essência. Então, eu estou servindo a Deus. E o exemplo aqui que eu mencionei é o exemplo de um casal de missionários. Eu vou ler aqui para você. Conta-se uma história em que o casal de missionários, depois de se dedicarem 30 anos a pregar a palavra de Deus em uma terra distante, decidiram que era hora de se aposentar e voltar para sua terra natal. Quando ainda estavam no navio de volta para casa, eles começaram a pensar em como seriam recebidos e com que honras os tratariam depois de tantos anos de trabalho. Enquanto o navio se aproximava do porto para atracar, eles viram muitas bandeiras, uma banda de música e uma festa preparada. Então pensaram, eles estão prontos para nos receber de volta. Porém, aquela festa toda não era para eles, mas para outros tripulantes do navio. Nem mesmo os membros da igreja a que eles pertenciam e para quem haviam prestado relatórios do seu árduo trabalho por anos foram lá para recepcioná-los. Ao chegarem em casa, não havia nenhuma festa ou recompensa pelo trabalho que haviam realizado. Então o homem se virou para sua esposa e perguntou, será que é isso o que Deus tem para nos dar depois de 30 anos de dedicação? Será que é essa a nossa recompensa? Ao que sua mulher lhe respondeu, calma, meu amor, ainda não chegamos em casa. Ao chegarmos no céu, nossa verdadeira casa é que receberemos do Senhor a recompensa pelo trabalho que desempenhamos nesse mundo. Eu espero que no nome de Jesus essa história possa abençoar você tanto quanto ela me abençoa. A ideia de pensarmos que ainda não chegamos em casa, mas que um dia chegaremos na nossa verdadeira casa e lá, naquele dia, receberemos do Senhor a recompensa pelo trabalho que nós desempenhamos. Por último, aqui nas nossas considerações finais, nós somos servos de Cristo e, como tal, precisamos compreender que todo o trabalho que realizamos é por Cristo, para Cristo e pela manifestação da sua glória nesse mundo. Assim, quando as pessoas testemunharem o serviço que realizamos com todo amor e dedicação e sem visar ganhos pessoais, elas poderão glorificar a Deus. Como diz Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O nosso estudo de hoje vai ficando por aqui, mas caso você tenha alguma dúvida, pergunta, algum comentário que você queira fazer, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Também não deixe de baixar nesse link aqui na descrição o seu material para usar esses slides junto com a sua igreja. E no mais, que Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.